mesmo à fonte original, praticamente não há bases destes dados já trabalhada, e segundo, a própria forma de pesquisa no site do STF não é muito fácil. Eu quero encontrar todas as decisões do STF em relação a conflito de competências, e aquilo é um motor de busca um bocadinho complicado, que encontra uns, não encontra outros, depois encontra coisas que não são. Portanto, foi complicado. Nós tivemos 4 pessoas a trabalhar nisto no Brasil durante um ano, mas, enfim, é possível que haja algum caso que não esteja aqui incluído, que aqui esteja incluído alguma coisa que não devia estar, mas em geral estamos mais ou menos confortáveis que temos todas as decisões do STF em relação a competências da União versus dos Estados. E depois o que fazemos é apresentar os votos dos ministros e verificar se de facto o voto do ministro correlaciona ou não o facto de o Presidente da União, no momento em que o caso é decidido, é o Presidente que nomeou ou não nomeou o ministro. E o interessante deste trabalho tem a ver como meras correlações são enganadoras. Portanto, vos vou mostrar são duas tabelas em que parece que diz que sim, e depois, quando vamos ver os dados com mais cuidado, as coisas são mais complicadas. Nestas duas tabelas, que são o que se chamam tabelas de análise de contingência, que normalmente é a primeira coisa que se faz, e quando isto é escrito nos jornais, normalmente é por aqui que os jornalistas ficam, é pelas tabelas de contingência, porque não percebem muito mais do que isto. E o que aquela tabela de contingência está a fazer é mostrar para os 1008 votos que temos, como é que eles se dividem entre votos favoráveis ao ponto de vista da União, favoráveis ao ponto de vista do Estado, e quando o Presidente da União está a presidir a União, é o Presidente que nomeou aquele ministro, ou escolheu aquele ministro, e quando não é. E claro, nós olhamos para ali e o que esperaríamos, se esta questão é uma questão fundamental, é que a diagonal principal, os dados estivessem todos ali. Isto é, que eu favorecesse a União quando o Presidente que nomeou está no poder e, eventualmente, poderia favorecer o Estado quando não está. Mas a questão fundamental é que o dado lá de cima seria o dado principal. E o que eles parecem dizer é que isso é verdade. Quando o Presidente está no poder, os ministros tendem a favorecer a União em 52% dos casos, mas quando não está, só favorecem a União em 42% dos casos. Portanto, parece que há aqui, de facto, uma alteração estatística que depende se o Presidente que nomeou o ministro está ou não está no poder. Depois, excluímos aqui, para os resultados ainda serem mais fortes, dois tipos de ministros. Os ministros que foram nomeados durante a ditadura, porque esses ministros, a partir de 88, nunca têm o Presidente que os nomeou em exercício, e os ministros nomeados pelo Presidente Lula, porque precisamente na amostra que vai até 2010, tinham sempre o Presidente que os nomeou em exercício. Portanto, não havia o contraponto para esses ministros. Se nós retirarmos esses ministros, o número de votos de 10.008 para 627, mas os resultados tornam-se ainda mais assimétricos. Porque agora temos que a probabilidade de favorecer a União quando o Presidente está em exercício são 83%, e quando o Presidente não está, é de apenas 40%, menos de metade. Portanto, quem olhasse para estas tabelas dizia: isto vem demonstrar que, de facto, o STF está completamente politizado, nesse sentido que os ministros decidem o seu ponto de vista em função de se o Presidente que os nomeou está ou não está em exercício. Ora bem, se começarmos a olhar para os dados mais decompostos, começamos a ver que as coisas são mais complicadas. Por exemplo, aqui apresentamos os votos individuais de cada um dos ministros, desde os nomeados pela ditadura aos nomeados pelo Presidente Lula, e podemos ver que dentro das próprias nomeações há uma grande variância. Se olharmos mesmo só para os nomeados pelo Presidente Lula, que estão a preto, a percentagem de votos favoráveis à União é extremamente volátil, vai desde números inferiores a 40% até números superiores a 60% ou 70%. Portanto, há uma grande volatilidade
dentro do próprio painel de ministros. Reparem que aqui, quando estamos a fazer o estudo econométrico, eu já apresentei isto várias vezes no Brasil, há sempre uma história, porque é que o Dias Toffoli é só 50%, ou porque é que o ministro Joaquim Barbosa está no 60%. Evidentemente que há sempre uma história concreta que explica porque é que o ministro A ou o ministro B é mais assim ou mais assado. Mas quando nós estamos a olhar para os dados, estamos a olhar em agregado, mas não estou interessado na explicação individualista de porque é que aquele ministro é mais assim ou mais assado. Nós também podem ver aqui, se eu olhar para os dados dos ministros nomeados pelo Presidente Collor, a variância ainda é maior. Tenho desde o ministro Carlos Veloso com uma percentagem muito reduzida até ao ministro Recep no seu segundo mandato no STF com um número quase praticamente cerca de 100% favoráveis à União. Portanto, claro que há histórias porque é que um é assim ou outro é assado. Agora, o que me interessa ver em termos agregados, o que eu estou a ver em termos agregados é que, de facto, há grande volatilidade. E, só para vos ilustrar, quando faço as questões, não vos vou amassar com as questões, é só para vos impressionar também que as coisas foram feitinhas, todas feitinhas, muitos números e muitos do padrão. De facto, aquilo que parecia das tabelas desaparece. Portanto, a variável que nos interessa é o juiz favorece a União quando o Presidente da União é o Presidente que o nomeou e, de facto, vem com o sinal esperado, positivo, o coeficiente é acima de 1, mas em nenhuma é estatisticamente significativo. Portanto, claramente, quando se faz a regressão, isto desaparece. E desaparece porquê? Porque eu estou a controlar por outros fatores e, em particular, o que explica muitas das questões daqueles dados tem a ver com o tipo de papel que a União tem naquele particular.